a gente precisa fazer uma retrospectiva do futebol na cidade, né? A atual gestão do prefeito Carlos Grana, nós assumimos a cidade com um campo extremamente deteriorado. E eu acredito que políticas importantes que foram voltadas para o esporte na cidade, né, que priorizou a continuidade, né, do campo, do estádio Bruno Daniel, trouxe uma autoestima, né, para as pessoas que são ligadas ao futebol, no profissional, obviamente, e a gente acredita que tem uma ligação muito forte, né, com a subida do Santo André. Sim. Então, acredito que foi um ponto importante, né, dessa gestão. Eu acho que tem que ser avaliado, né. Do ponto de vista da cidade do futebol amador, né, também teve avanços, não foi só no futebol profissional. Teve avanços, teve alguns campos que a gente conseguiu melhorias, né, a Secretaria de Esportes, junto com a Secretaria de Governo, conseguiu melhorias e a gente conseguiu avançar. Então, eu acho isso bacana. O meu papel como agente político, que fui secretário adjunto de governo até outubro passado, antes de despontar para esse novo projeto. Então, nós cumprimos uma agenda importante em relação ao futebol amador, né? Ouvindo as pessoas, dialogando, buscando o entendimento na cidade, dialogando, pedindo um pouco de paciência, né? Não dá para mexer em todos os campos ao mesmo tempo, mas o prefeito Carlos Grana é um amante do futebol, né? Assim como parte do seu secretariado também envolvido, conseguiu avançar bastante. Então, a gente tem essas parcerias. Então, eu entendo que um projeto importante do governo, né, tem que ser bandeira da minha candidatura. Por isso, estou colocado aí, estou envolvido com o futebol, com a Liga do Futebol, assim como a Liga de Futsal. Tive uma aproximação muito grande, me empenho bastante em torno desses projetos, né, de buscar parcerias importantes para conduzir o futebol na cidade. Tenho buscado exemplos importantes como o Ferrarese, em São Bernardo, que toca a Liga de Futsal lá também. Tenho buscado parcerias com eles e entendimento para a gente melhorar aqui. Tenho dialogado muito com o Rodolfo sobre a Liga de Futsal. Sim. Sou um apoiador, uma liga que tem 80 times envolvidos aí diretamente, então a gente tem se empenhado nessa parceria. Então tenho buscado e estou tocando projetos importantes aí, construindo com o João, também diretor da liga, que tem o futebol no Vasquinho, campeonatos importantes eles vão participar. Então eu estou nessa parceria aí. Na minha candidatura, o esporte é uma bandeira significativa, importante. Agora, falando da Liga de Futsal de Santo André, ele tem um grande problema. E esse problema, eu não sei se a cargo você vai conseguir resolver. O problema é de quadras. Muitas das vezes a gente tem lá só uma quadra no Noêmia, que é uma quadra oficial, do tamanho oficial. Muitos jogadores adoram jogar lá e muitos não, entendeu? Porque a quadra é grande, né? Mas também tem poucas quadras que oferecem a qualidade de futebol de salão nessas quadras. O que você pode ajudar nisso? Bom, Alcino, eu participei efetivamente dessa construção junto com a Liga de Futsal. O que a gente precisa entender é que dentro de uma gestão democrática e participativa precisa haver o entendimento, né? E o que não existia. Felizmente, a Liga de Futsal buscou, né, em algum momento, outros interlocutores que não conseguiram fazer ou demonstrar para a Secretaria de Esportes essa importância, né, de fato. Quando eu conversei com o Rodolfo, a gente estabeleceu alguns parâmetros de utilização dos ginásios da prefeitura, né? Eu ainda estava na função de secretário adjunto do governo, então eu acompanhei de perto, né, o pedido, a solicitação e os encaminhamentos, né? Então as coisas começaram a andar. Hoje a gente tem uma relação mais próxima, hoje a Secretaria de Esportes, através da Cláudia, a nossa secretária de Esportes, tem um entendimento, compreende a Liga de Futsal, né? A Liga Oficial de Futsal aqui de Santo André, compreende de uma maneira muito positiva. Então existe espaço de diálogo hoje, existe uma relação pré-estabelecida aí, a pedido do prefeito Carlos Grana, a pedido do Carlão, também que foi o secretário de Obras, também pilotou isso junto com a gente. Então a gente tem feito de uma maneira muito organizada e a Liga de Futsal tem conquistado espaço e o respeito da Secretaria de Esportes junto à cidade. Então, a Prefeitura está de portas abertas, tenho certeza que o prefeito Carlos Grana estará sempre de portas abertas para atender a Liga de Futsal e os campeonatos que eles acharem importantes na cidade. Exatamente, você citou um exemplo bacana, o Aclimação é um campo que ele passou por várias dificuldades, né, do ponto de vista técnico, para que continuasse a obra, mas o prefeito Carlos Grana se empenhou junto com a sua equipe técnica e conseguiu avançar e conseguiu entregar o campo, né, e hoje é um exemplo aí o campo do Aclimação, né. Até um abraço aí para o time da Aclimação, o Tião, o Evandro Petão. Foi uma bandeira importantíssima que eles defenderam.
Agora sim, Alcino, tem um lance que é a participação, né? É uma bandeira que eu também defendo muito e as pessoas precisam se organizar, né? Os times precisam estar organizados, os times precisam se juntar, se organizar e levantar suas bandeiras e ir à luta, né? E aí, às vezes, os grupos, né? Os clubes, eles acabam de maneira desorganizada buscando essas melhorias para os campos, né? E acaba indo para lá e para cá e não organiza as coisas, né? O campo da aclimação é um exemplo que deu certo, assim como outros campos também, usando o exemplo da aclimação que foi o que você citou, foi um exemplo que deu certo. Então, a participação é importantíssima, né? Quando tem participação, tem diálogo com a prefeitura, a gente vai buscando um entendimento, isso. tá? É isso que eu penso. Esse diálogo que, muitas das vezes, o município, eles não entendem esse diálogo. Eles acham que a prefeitura tem a coragem, e eles têm que ter a coragem de ir lá reformar e reformular esses campos. E eles não entendem. Isso a gente também tem que mostrar para eles que, é como você falou, se você tiver lá com os documentos da equipe ou do clube em dia, a prefeitura vai ajudar sim, não é isso? Isso, bem verdade. Primeiro assim, a gente tem que entender que o orçamento da prefeitura que nós encontramos, né, o prefeito Carlos Grana assumiu a gestão com déficit orçamentário muito alto, né? Então a gente teve dificuldade de enfrentar esses problemas financeiros, obviamente, e de dar respostas, né? A gestão muda, mas os problemas continuam. Então o prefeito Carlos Grana teve que se desdobrar aí nos primeiros anos do governo para equalizar essa questão financeira da cidade e a gente vem sofrendo por conta disso. Então a gente tem que escolher as prioridades, né? E obviamente os campos que estão mais organizados, com a sua documentação em dia, com a sua documentação certa, a matrícula, né? Então quando tem essa documentação em dia fica muito mais fácil de buscar, fazer projetos e recursos. Mas os clubes precisam entender que não é só a prefeitura, eles têm condição cada vez mais de escrever projetos, né, para o Estado, o governo federal, para o Ministério do Esporte, de buscar recursos, de fazer essas melhorias, não depender só da prefeitura. Então a gente não pode se resumir somente a essa relação institucional e a prefeitura resolver todos os problemas, né? Os próprios clubes também têm condição de se, né, juntar em torno de projetos importantes e de captação de recursos. Então a gente tem que avançar nessa linha também. Então a participação é fundamental, né? Nós somos apoiadores da participação, dos movimentos, né, de participação, então a gente gostaria que os clubes se organizassem a esse ponto. Agora, a prefeitura, para fazer esses municípios entender, não só o jogador, o diretor e também a população. Eles queriam um projeto futuro, um projeto duradouro, um projeto para sempre. Porque muitas das vezes a pessoa ele se encaixa dentro de um clube e fica ali. Só que passou 2 anos, parece que eles esquecem. Eles esquecem que o clube está ali, muitas das vezes o próprio diretor ou o próprio presidente do clube não vai atrás. E aí, como que é fazer um projeto para poder deixar essa durabilidade constante? A prefeitura tomando conta constantemente do clube, embora o diretor ou o presidente não vá buscar isso dentro da prefeitura. Achei bacana a sua pergunta, me trouxe uma memória recente. Na função de secretário adjunto de governo, cumpri até outubro passado, nós criamos um departamento para cuidar exatamente do atendimento às entidades, né? Então, toda a documentação, que às vezes tem dúvida, antigamente você tinha que correr em vários departamentos na prefeitura para você buscar suas respostas, hoje você vai no primeiro andar, procura o pessoal da assessoria do gabinete do prefeito e você encontra essas informações num único lugar. Eles se desdobram para entender o problema e buscar a solução. Então foi isso um avanço que a gente teve na Secretaria de Governo, não só para os clubes, qualquer entidade organizada que tiver dúvida sobre como que ela está do ponto de vista da documentação, se tem condição de escrever projeto, de orientação, de auxílio, esse departamento lá com o pessoal da assessoria do gabinete do prefeito, que hoje toca, né, essas questões das entidades na cidade, então está lá à disposição. Então é mais um avanço aí da gestão do prefeito Carlos Grana, que eu acho muito bacana. Então os clubes que tenham essa dificuldade de entendimento do ponto de vista das suas documentações, fiquem à vontade de procurar a prefeitura, conversa com o primeiro andar e entenda a situação que o clube vive, né, e entenda isso. O problema é que às vezes alguns clubes, né, não todos, mas alguns, né, frisando bem para ficar claro, se preocupam com essas questões somente no ano eleitoral.
E tem alguns oportunistas que se usam dessa possibilidade do ano eleitoral e vai lá e se assume um monte de compromisso, faz um monte de promessa. E no ano seguinte não tem eleição. Eleição um ano sim, um ano não. Então os clubes precisam estar atentos a esse tipo de situação para não cair nessas barcas furadas, né? E entender que tem que ser construção de projetos coletivos, não projetos individuais, né? Então tem que escrever projetos importantes, consolidar uma política voltada para o esporte, de entendimento, né? E de participação do governo. Não basta vir um apoio aqui num campeonato ou outro num ano eleitoral. Tem que ter foco, né? Os clubes precisam ter foco e entender que tem que ser um projeto aí voltado para o esporte, não pode ser um projeto imediatista aí em ano eleitoral. O programa Cantinho do Futsal falou aqui com o Williams Bezerra, que é pré-candidato. Olha, William, agradeço as suas palavras. Agradeço o Cantinho do Futsal, agradeço vocês pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o futebol da cidade e me coloco à disposição, tá? Tô por aí nas redes sociais, Williams Bezerra, quem puder fazer contato, conversar, quiser entender melhor aí os nossos projetos, estamos à disposição. Obrigado pela oportunidade.